Bom, vamos começar de novo. Boa tarde. O tema de hoje é um tema mais do que especial, apesar que todos os temas são especiais. Eu vou pedir um pouquinho de paciência já logo de cara para vocês, porque a nossa palestra deve durar um pouquinho mais que 30 minutos. Tamanha a profundidade daquilo que eu quero falar para vocês hoje. O nosso tema é Maria de Nazaré. Nossa querida mãezinha, nossa doce mãezinha, a mãe universal. Amanhã eu tenho a felicidade de completar 56 anos. Eu faço 56 anos amanhã. Não parece, né? Parece que eu tenho mais, né? E se me perguntarem desde quando que eu conheço Maria, que eu ouço sobre Maria, eu vou dizer que vai fazer 56 anos amanhã em 9 meses. Porque desde que eu fui concebido a participar da opção da minha mãe de me aceitar, minha mãe falava sobre Maria. Então, ao longo de 9 meses de gravidez, ela rezou muito para essa mulher maravilhosa, esse espírito de alta elevação. Ela fez muitos pedidos, mas ela também tinha uma fé muito grande nessa mulher. Então, eu já nasci com esse sentido, com o sentido de que ela realmente é a nossa proteção, é nosso amparo. E eu sempre fui muito católico, né? Estudei para ser padre, quase virei padre. E eu sempre tive uma convicção muito grande por Maria. E uma das grandes dificuldades para mim de vir para a doutrina era como é que eu ia encaixar a mãe de Jesus. Eu acho que não só eu, muitas pessoas tiveram isso. Então o que acontece? Para minha surpresa, para agradável surpresa, eu comecei a ver que a doutrina espírita ela acolhe muito bem Maria de Nazaré, com o carinho que ela representa, pelo grau de espiritualidade que ela sempre teve. Então hoje me dá uma grande alegria de ter essa oportunidade de falar sobre ela. Mas antes de começar a falar sobre ela, eu queria falar rapidamente, até porque o Evangelho tem muito pouca literatura sobre ele, que é sobre José, seu marido. Se nós pararmos para ver, foi José aquele que prestou a primeira assistência quando Jesus veio ao mundo. Foi graças a José que se criou toda a situação, a possibilidade de Jesus vir ao mundo. E muitas vezes eu me sinto meio frustrado de falar de José, porque tem muito pouco registro no Evangelho sobre ele. Então eu fui pesquisar. E pesquisando eu achei um texto de Emmanuel, o mentor de Chico, pessoa também de uma sabedoria muito grande. E ele começa assim: José passou pela terra em silêncio e fez uma obra espiritual excelente. Porque Emmanuel sempre ressaltou que Jesus trabalha em silêncio, que as boas pessoas trabalham em silêncio. Elas não ficam divulgando o que elas fazem, elas ficam sempre humildes. Porque o cristão verdadeiro é aquele que faz o bem que tem que fazer, sem necessariamente ter que aparecer aos olhos dos outros. E José era assim também. Então o livro chama-se José da Galileia, e tem um texto que diz assim: levantar e seguir. Foi um homem de tão elevada espiritualização que seu vulto sublime escapa às análises limitadas por quem não pode prescindir de material humano para o serviço das definições. Ou seja, se nós pensarmos em José só pelo lado humano, nós não vamos conseguir definir esse homem, esse espírito elevado. Nós já pensamos no cristianismo sem José? Será que nós conseguimos desvincular a figura de José ao cristianismo? De forma alguma. Então Emmanuel vai dizer: quando se fala excessivamente da falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e Jesus foram confiados pelas forças divinas a um homem. Embora honrado pela solicitude do anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. José nunca quis aparecer por ser o pai de Jesus, o esposo de Maria. Ele sempre foi uma figura muito humilde.
Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. Jesus as pessoas, os doutores, tinham uma fascinação tão grande por Jesus, que o que José pedisse ele conseguiria, de coisas materiais. Mas o que ele fez? Continuou com a sua carpintaria, seu serviço braçal. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas que atender às ordenações humanas e aquelas que se mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Continua Emmanuel, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. O cristianismo começou com José. Ele foi o primeiro devoto de Cristo, junto com Maria. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Ele, durante todo o seu período no seu contato com Jesus, nunca questionou os desígnios de um Pai sublime, aceitando-o integralmente. Imagine a situação de um pai, não é? Que de repente ele é uma pessoa bem mais velha que a sua esposa. A sua esposa vai visitar uma parente, que foi Isabel. Ela volta depois de 3 meses dizendo que está grávida de 3 meses, de 2 meses e meio. No lugar de José, qual seria a nossa postura? Provavelmente nós diríamos assim: você me traiu, eu não quero mais saber de você, esse filho não é meu. Principalmente o lado masculino, né? Nós pensaríamos muito nisso. Nosso orgulho não deixaria que a gente continuasse uma relação tendo tantas dúvidas. E José era uma pessoa justa. Então o que ele pensou? Ele falou assim: eu confio em Maria, porque Maria tinha dito que era pela anunciação do anjo, né? Falei, eu confio em Maria. Só que o povo em si sabe que ela esteve viajando. O povo em si sabe que nós estamos prometidos para o casamento, mas a gente ainda não está casado, nós não tivemos relação. Então o povo vai menosprezar Maria, vai ofender. Lembrando que naquela época, ao exemplo da Maria Madalena que a gente vê mais tarde, a mulher que era pega em adultério poderia ser apedrejada. Então, se Maria fosse colocada na condição de adultério, ela poderia ter o mesmo fim que Maria Madalena estava sofrendo. Então, José sabia disso. Então, o que ele pensa? Eu vou me retirar, eu vou embora, eu não vou imacular a imagem de Maria. E quando ele se preparava para ir embora, o que acontece? O anjo do Senhor vem para ele e diz assim: José, não faça isso. Maria é digna. Ela está concebendo um filho por obra do Espírito Santo. Nenhum homem a tocou. Aí José resolve assumi-la, como se aquele filho fosse seu, fisicamente falando, como aquele filho fosse seu. E a nossa literatura mesmo, como eu disse, muito pouca coisa a gente sabe mais além disso. Você sabe que Jesus trabalhou com o pai dele na carpintaria. Mas se nós pegarmos os momentos da morte de Jesus, a sua crucificação, vocês vão verificar que José não aparece. Não é porque ele não aparece porque ele não gosta do filho dele, porque segundo o estudo de Humberto de Campos, provavelmente José já teria falecido. Faleceu no período de 19 a 30 anos de Jesus. Por isso que fisicamente ele não estava lá. Porque por certo, sendo amoroso e sendo justo, ele estaria sim ao lado de Maria na hora da crucificação de Jesus. É isso hoje o que eu posso falar para vocês sobre José. Vamos falar da nossa mãezinha? Vou começar um pouco diferente, eu não vou falar da Anunciação. Eu queria que vocês viajassem comigo no tempo. Vamos lembrar de um mês de março, de abril, de maio, ano 33. Maria estava na sua casa. Ela aguardava com ansiedade notícias do seu filho. Ela sabia que as pessoas estavam perseguindo ele, que estavam o acusando e que ele tinha sido retido pelos guardas no Monte da Oliveira. Então aquele coração de mãe aflito,
esperava notícias de seu filho querido. Ela sabia o que tinha se transcorrido, então no seu coração ela pedia a Deus: Deus, tira um pouquinho dessa carga minha, da carga de Jesus. A gente não merece passar por isso. E ela fica aguardando, até que num determinado momento se toca a porta, bate-se a porta. Era o apóstolo predileto, João. João havia passado, acompanhado Jesus por tudo o que tinha acontecido com ele até aquele momento, e veio dar a notícia a Maria. Ela abre a porta, já quase chorando, e ele diz assim: Maria, nossa mãe, Jesus foi preso. Imagine a aflição de uma mãe, saber que seu filho foi preso. Porque hoje em dia, se nós temos um filho que é preso e ele é culpado, a gente já sofre muito, não é? Porque é nosso filho. Imagine se nós soubéssemos que nosso filho não tem culpa nenhuma e nós ficássemos presos. Então Maria quase não conseguiu ouvir as últimas palavras de João. E ela só não caiu no chão porque na hora que ela foi tombar, o apóstolo querido a segurou em seus braços. Lágrimas escorreram em seus olhos. E ela perguntou trêmula: mas do que acusam o meu filho? Por que ele está preso? João lhe diz: insurreição. O acusam de insurreição. Ele esteve à tarde em frente de Pilatos, que, como era a tradição naquela época, na época de Páscoas, o imperador poderia soltar um preso e colocá-lo ele de frente a um criminoso muito conhecido de nome Barrabás. E João, esperava que Pilatos o soltasse. Aí Pilatos lavou suas mãos, não quis assumir nenhum compromisso com a decisão e pediu para que o povo o soltasse um. E eles gritaram: Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus. A mãe questiona: mas por quê? Ele só ensinava coisas boas, lições de amor, agregar as pessoas, ter uma sociedade justa, honesta. Por que escolheram ele e não Barrabás, que roubava, matava? Como é que puderam fazer isso com ele? Ela pede a João: João, por favor, me leva aonde está o meu filho. Eu quero ver o meu filho. Não importa a hora, a distância, eu quero ver meu filho. Mas João tinha muito medo. João não tinha 18 anos de idade. Ele não havia completado ainda 18 anos de idade. E ele tinha medo das ruas, ele tinha medo da escuridão das ruas, ele tinha medo dos perseguidores de Jesus. Ele tinha muito medo que ao longo daquele caminho, onde ele iria levar a mãe, ele pudesse ser preso, pudesse ser morto. Mas mãe, quando quer alguma coisa, insiste muito, e ainda mais quando está ligado ao seu filho. Então Maria insiste que ele leve até onde deixou seu filho. Então no caminho, Maria começou a pensar. Ela falava assim: olha como é essa vida. Há uma semana atrás, Jesus passou aqui. Ele foi ovacionado pelas pessoas. Colocaram ele em cima de um burrico. E as pessoas, com uma planta, palmas, faziam reverências a ele como o rei. O que aconteceu que agora meu filho está preso? Por que aconteceu isso? Então, na medida que ela ia andando, ela ficava lembrando de uma semana atrás, que as pessoas tratavam bem dele e agora não. Ela vai até a colina e descobre que Jesus não está mais lá. Ele fora preso. Jesus estava preso. E como uma mãe decidida e amorosa, falou: eu vou atrás de Jesus até onde ele estiver. Não importa, eu vou atrás de Jesus. Então ela chega numa prisão, e o guarda que estava lá era um menino praticamente, muito mais novo que o filho dela. E ela diz assim: o encarcerado que está aí é meu filho, eu quero vê-lo.
O soldado, apesar de novo, rústico, funcionário de César, faz pouco caso dela. Lhe dá um tapa, ela bate o rosto numa parede e os seus lábios começam a sangrar. Mas vocês acham que ela desistiu? Que mãe que desistiria de ver o filho numa situação dessa? Se nós que somos já limitados, faríamos tudo para estar ao lado dos nossos filhos, de apoiar, por que a Maria iria desistir? Não, Maria não desiste. Maria chega para João e fala assim: eu só saio daqui depois de eu ver meu filho. E eles passam a noite inteira, e o deserto, à noite é frio, eles passam a noite inteira lá aguardando, porque ela queria ver Jesus de qualquer maneira. Então imagine que essa noite deve ter sido uma eternidade. Os minutos parecem horas, né? O segundo parecem minutos, porque ela queria ver o filho dela. E quando o sol nasce, ela vê uma caravana que estava indo em direção a Gólgota. E ela visualiza o seu filho. Eu fico imaginando essa situação. Ela vendo o filho dela com a coroa de espinhos na cabeça. Ela vendo o filho dela todo machucado, o rosto machucado, as costas sangrando, porque ele apanhou muito, teve muitas chicotadas. Carregando uma cruz que pesava em torno de 70 quilos. E Jesus, apesar de ser uma pessoa forte, ele já estava muito judiado fisicamente. Carregar uma cruz de 70 quilos, até por um período longo, é difícil para todos nós, ainda mais como nós somos, se estivéssemos debilitados, como Jesus estava. Então Maria não consegue entender. Seu coração sofre, sua alma aflita silenciosamente chora. E ela pergunta: onde estão aqueles que ele ajudou? Porque ao longo da história de Jesus, ele ajudou centenas de pessoas, milhares de pessoas. E ela começa a se questionar: não tem nenhuma voz para defendê-lo? Cadê os leprosos que ele curou? Os paralíticos, os cegos, os surdos, os mudos, cadê eles? Cadê a viúva de Naim? Cadê a mulher do fluxo de sangue de 12 anos que ele curou? Cadê o centurião que ele salvou sua filha, que era uma pessoa que tinha poder? Onde estão esses? Onde estão aquela multidão que ele forneceu o peixe e o pão para alimentá-los durante vários dias? Onde estão aqueles que ele pregava em praça pública, falando mensagens de amor, de carinho, de atenção, de respeito, de idolatria a Deus? Que ele distribuiu seus melhores sorrisos, as suas melhores palavras. Onde estão essas pessoas? Onde estão esses agora, na hora que ele mais precisava? Então isso no coração de mãe de Maria é muito difícil de entender. Que só ela, João e algumas mulheres estavam ao lado deles. Onde estaria Tiago Maior, Pedro, que o traiu 3 vezes, Tomé, Tiago Maior, Tiago Menor, Judas, não Iscariote? Onde estariam todos eles? Os 12 apóstolos que estavam ao lado dele, 11, né, porque Judas já havia se enforcado. Onde estariam os 64 apóstolos mais próximos que eles criaram para poder divulgar os ensinamentos de Jesus? Onde estariam eles? Então, no coração de mãe, ela não conseguia entender isso. Porque a dor, a amargura dela era muito forte. As pessoas que o conheceram, diante de tal situação, preferiram pensar: ele era um engano. Toda a mensagem dele não tem sentido. Porque para nós é muito fácil a gente apoiar quando as pessoas estão em evidência. Quando falam de amor e todo mundo lá está concordando com essas palavras dele. Agora, na hora que as pessoas se revoltam e nós precisamos tomar partido de alguma coisa, precisa-se ter muita coragem.
E as pessoas que estavam ao lado de Jesus não tiveram. Literalmente foram covardes espirituais. Vamos continuar viajando? Chegaram em Gólgota, a crucificação começara. O barulho dos pregos entrando no pulso de Jesus chamava no coração de Maria uma dor insuportável. Ela viu ele ser levantado como se fosse uma bandeira. Ela viu a dor do seu rosto e naquele momento ela achou que ia enlouquecer. Ela fecha seus olhos, começa a pedir a Deus que a acorde. Não pode ser isso, não pode estar acontecendo isso. Aí ela começa a lembrar quando tudo começou. Se lembra quando ela voltava do poço buscando água com 16 anos de idade? Ela era uma jovem sonhadora, temente a Deus e muito justa. Ela lembra que ela estava entrando em casa e de repente ela começou a sentir uma sensação diferente, uma sensação que ela nunca tinha sentido na sua vida. Ela começa a sentir seu peito se abrasar, ela começa a entender que alguma coisa diferente estava acontecendo naquela casa. Aí quando ela ouve a voz doce de um anjo que lhe diz: Ave, cheia de graça, o Senhor está convosco. Não tenha medo, Maria, pois achastes graças diante de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, que vai chamar de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Como Jesus foi chamado, Filho de Deus, durante todo o percurso dele aqui terrestre. E o Senhor dará a ele o trono do pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria ouve essas palavras com muita emoção. E silenciosamente em seu coração, ela começa a entender o significado da sua vida. E nesse momento, a única coisa que ela tem coragem de dizer é sim: eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E ela começa a perceber que em momento algum da vida dela, apesar de uma situação nova, ela se sentia tão bem. Começou a irradiar dentro dela uma paz maravilhosa. Apesar do que estava sendo pronunciado para ela, que ela já sabia o que ia enfrentar, aquilo lhe deu uma tranquilidade tão grande. Penso eu, isso é um depoimento meu, que Maria nesse momento estava muito próximo de Deus espiritualmente. Porque quando a gente está com Deus, a nossa vida é de paz, a nossa vida é de tranquilidade. Por maiores dificuldades que a gente tenha, a gente consegue vencer. As pessoas olham para nós e dizem assim: como é que você suporta tal coisa? Como é que você pode ser tão tranquilo numa situação dessa? E aí a gente vai dizer no nosso coração: Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O anjo vai embora e ela recorda-se das grandes palavras dos profetas que falavam do Messias, que traria à terra as grandes verdades de Deus. Isso, histórico, está no Antigo Testamento. Maria era uma pessoa simples, mas que conhecia as Escrituras. E ela pensa: sou casada com José, estou prometida para José. Naquele momento ela também teve receio da reação de José, porque ela sabia que não era comum alguém engravidar por obra do Espírito Santo, sem nenhuma relação física. Isso era inconcebível. Até hoje, se alguém falar que está grávido por obra do Espírito Santo, ninguém vai acreditar. Então imagina a dificuldade que se é, e até pela cultura que se tinha.
Ela somente se tranquiliza quando José vem conversar com ela e lhe fala do sonho do anjo. E aí eles juntos começam a essa luta maravilhosa que é a criação de Jesus. José era bem mais velho e ele já tinha outros filhos de um outro casamento que a esposa tinha morrido. Então eu penso que Maria, sendo a pessoa bondosa que ela é, sendo aquela pessoa humana, caridosa, não há razão para a gente não acreditar que ela cuidou dos filhos de José como sendo seus filhos. Hoje, na nossa vida, eu digo isso, eu sou casado pela segunda vez, os filhos da minha esposa no primeiro casamento e os meus primeiros casamentos são filhos nossos. Nós, dentro das nossas limitações, os amamos. Imagine Nossa Senhora. Ela ia abraçá-los como se tivessem sido filhos de carne, porque espirituais já eram. E ela sabia que cuidar das crianças era uma forma de homenagear José. Imagine Jesus. O Evangelho fala muito pouco de Jesus pequeno, não é? Mas Jesus era um espírito tão elevado, não é? Que ele era uma pessoa diferente. Quando Jesus tinha 7 anos de idade, ele era uma criança assim. Ele saía na rua, encontrava um idoso, ficava conversando com o idoso, perguntava o que ele tinha, como é que ele estava, falava sobre o amor de Deus. Quando Jesus tinha 7 anos, Maria e José estavam em casa, eu fico até imaginando a cena. E entra na casa deles 2 grandes bandidos da época, malfeitores, assassinos. Jesus dando a mão para os 2, conversando com eles. E vem dizer assim: mãe, pai, eu trouxe esses 2 meus amigos, nós vamos comer aqui. E eles ficaram assustados, ficaram num canto na parede, com medo de morrer. Aí eles se serviram, comeram, conversaram com Jesus e foram embora sem fazer mal para ninguém. Então imagine uma pessoa de 5 anos, 7 anos de idade fazendo isso. Ele chamava ou não chamava a atenção do seu tempo? Chamava a atenção. Com 12 anos, isso está no Evangelho, Maria foi com a família numa caravana, provavelmente nas festas de Páscoa, e na hora que eles estavam voltando, a caravana é muito grande, Maria se deu conta que Jesus não estava do lado deles. E ela sai passando de caravana aquela caravana eram carroças, né? Perguntando onde estava Jesus, e ela não encontra. O que ela faz? Ela volta para o templo. Demorou 3 dias para achar Jesus. Imagine a aflição dos pais procurando um filho 3 dias, mesmo sabendo que Jesus tinha todo aquele potencial espiritual. Ele chega lá e encontra Jesus conversando com os doutores da lei, que eram aquelas pessoas mais sábias daquela época, né? E ele ensinando exatamente sobre a lei para eles. E eles estavam fascinados. Como uma criança de 12 anos podia ter tanto conhecimento? Como? E aí Jesus, vendo sua mãe chegar, e a mãe preocupada, fala assim: por que você não nos avisou que a gente estava aqui, né? Ou por que você está fazendo? E ele fala assim: mulher. E olha, fique claro, mulher era a expressão que se usava naquela época de maior respeito para o sexo feminino. Não é nenhuma desonra. Jesus jamais faria isso com Maria. Então ela diz assim: mulher, ele diz assim: mulher, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Maria silencia, e o Evangelho nos diz que ela guarda isso em seu coração. Ou seja, Maria entendeu o início do trabalho que Jesus estava fazendo. Então Jesus era uma pessoa especial. As pessoas que o conheceram, os doutores, queriam que ele fosse para lá. Mas o que ele resolveu fazer? Aprender o ofício de carpintaria com o pai. Ele queria trabalhar ajudando o pai, porque Jesus sempre valorizou a família. Vocês podem ver que ele sempre valoriza esse lado. Tanto é que hoje a gente fala de fazer o evangelho no lar, né? Por quê?
Porque o Evangelho no Lar começou na época dos apóstolos, como uma forma de unir as pessoas e ligar as pessoas espiritualmente, de gerar uma proteção entre as pessoas dentro de um determinado ambiente. Por isso que essa casa, como todas as outras, falam: façam o Evangelho no lar, porque é muito importante. Então Jesus, ao longo de sua vida, se mostrou sempre ser um enviado do amor. E ele só vivia o amor. Tanto é que ele nos prega os 2 únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Vamos voltar para a cena do Calvário? Estou judiando de vocês, né? Jesus pede água. Maria quis levar água para ele. Mas os soldados não deixaram. Então um dos soldados pegou uma lança, pôs uma esponja na ponta para poder levar até Jesus e colocou vinagre. Imagine, Jesus tinha sido esbofeteado, machucado, os lábios provavelmente sangrando, alguém colocar vinagre. A aflição dessa mãe. Não era nem 3 horas da tarde, o céu já estava escuro. Prenúncio de uma grande tempestade. As pessoas que estavam perto da cruz ficaram com medo. Maria, em seu coração, pressentia o fim. Ela pressentia que o momento derradeiro estava para chegar. Ela ouve um grito. É Jesus que fala. Ele fala assim: Deus, Deus meu, por que você me abandonaste? Por que, meu Deus? Deu um suspiro e morreu. Mas antes dele morrer, ele fez uma das coisas mais importantes para todos nós, que ele chamou Maria, apontando para João, e falou: Maria, esse é o filho. Olhou para João e disse assim: João, eis ali a sua mãe. O que Jesus fez? Entregou Maria para ser a mãe da humanidade, porque João naquele momento representava a humanidade. Então, logo o seu último suspiro, o céu se rasgou, segundo o Evangelho diz, e apareceu o sol. As pessoas que estavam vendo essa cena, os soldados, vendo toda aquela maravilha acontecer, disseram assim: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Eu não sei quantas horas passaram, mas talvez 4, 5 horas, segundo estudos. Maria ficou ao pé da cruz com João e algumas mulheres, esperando Cristo descer. Em um determinado momento, isso como aconteceu, ela o colocou nos braços, e aí ela ficou recordando quando ele nasceu. Um ser espiritual de tanta elevação, mas em seu braço, sendo amamentado por ela. Vem toda aquela emoção aflorando em Maria naquele momento. Ela vê aquele homem desfalecido e ela começa a enxergar o bebê, começa a sentir o cheirinho da criança, começa em lágrimas a recordar tudo isso. Eu fico imaginando a dor, né? Eu acho que nós não teríamos condições de aguentar essa dor. Vocês desculpem, eu falo, eu me emociono, porque realmente eu adoro muito essa mulher, esse espírito. Jesus foi
enterrado. 3 dias depois ele aparece. E com os apóstolos quem estava? Maria. Foi ela que conseguiu manter a unificação entre os apóstolos. Foi ela que os manteve em oração. Porque no seu coração ela sabia que ele jamais iria embora sem falar com eles de novo. Por isso que eu penso que Maria gerou a primeira comunidade católica, cristã, católica, qualquer ser que vocês querem imaginar, que naquela época não tinha, né? Porque ela agregou as pessoas em volta do Cristo, o Cristo desencarnado. Mas o Espírito de Jesus é tão intenso que se nós encontrarmos Ele aqui hoje, nós vamos achar que Ele está de carne. Por quê? Porque a sua vida sempre foi de luz. E Maria sabia disso. Conta-se a história que Maria, depois que Jesus morreu, ela foi para uma cidadezinha ali chamada de Cafarnaum. Era uma das grandes cidades daquela época. Todo mundo que soube que Maria foi lá, foi atrás dela. Por quê? Porque ela era a mãe do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré. Ao invés dela descansar, dela ficar tranquila, porque ela passou um momento muito difícil, uma aflição muito grande. O que aconteceu com ela? As pessoas vinham a ela durante todos os dias para pedir conselhos, para que ela falasse quem era o Jesus, e a todos ela recebeu com extremo carinho. Com extremo carinho. Passado alguns meses, ela já tinha atendido todo mundo, estava indo embora, chegou um último forasteiro. E ela, cansada, resolveu atendê-lo. E ao contrário do que ela imaginava, que esse forasteiro ia pedir conselho, que ia falar para ela o que estava precisando, as suas dificuldades, ela escuta uma voz doce, que vem lhe dizer que a vida não termina com a morte física, que Deus é bom, que Deus nos ampara, que está sempre do nosso lado. Aí ela reconhece, era a voz de Jesus. Jesus tinha voltado para falar com ela. Ela sorri e tem um instinto de se ajoelhar na frente dele. Ele não permite. Ele se ajoelha na frente dela e convida para que ela seja a rainha do seu reino. No final daquele dia, Maria desencarna, nos deixa fisicamente. Segundo Humberto de Campos, quando isso aconteceu, existia uma multidão de anjos para confortá-la, para estar ao lado dela, para passar por esse momento, para levá-la até uma outra esfera. Sabe o que Maria fez naquele momento? Ela falou: eu preciso ir na cidade, eu sei que amanhã vão morrer umas pessoas nos leões, porque eles acreditam no meu filho e eu preciso estar lá. E ela vai. Ela chega no calabouço, 20 e poucas pessoas chorando, nervosas, porque sabiam que no dia seguinte iam morrer. E ela chega perto de uma moça que estava quietinha num cantinho lá, e começa a cantar para ela. Uma canção doce, que falava do amor de Deus para todos nós, que nós tínhamos que ter coragem nas nossas dificuldades, que nós tínhamos que ter coragem para enfrentar tudo em nome desse Deus de amor. E essa canção de Maria foi tão contagiante que a mulher começou a cantar ali. Ela começou a cantar, o outro começaram a cantar. Aí começou a gerar uma paz tão grande daquelas pessoas, começou a gerar uma harmonia tão boa, que as pessoas começaram a não ter medo da sua morte. E segundo Humberto de Campos, todos eles no dia seguinte morreram cantando, sem medo, porque tinham Deus no coração.
Essa é Maria. E assim como Jesus deixou para nós, eu tenho convicção que ela é nossa mãe universal, que zela pelas nossas famílias, zela pelos nossos filhos, que está sorrindo com a gente quando a gente está sorrindo, está preocupada quando a gente está preocupado, mas que derrama um amor tão intenso, tão maravilhoso, que se a gente pudesse ver, mas não nos é dada essa condição ainda hoje. Por isso que eu pedi para vocês a oportunidade de falar de Maria, esse anjo de bondade. Eu acredito que Maria está no nosso lar quando eu beijo e abraço minha esposa e meus filhos. Quando eu encontro uma pessoa e com satisfação eu digo, que bom que você está aqui. É um enorme prazer te ver. Eu acredito que ela está zelando por nós. E quem sabe um dia, quando nós daqui se formos, nos seja dado a graça de voltar como bebês no colo de Maria. Poder sentir seu carinho, ela passando a mão no nosso rosto, poder sentir seu amor. Então, quando eu penso em fazer uma homenagem a Maria, eu quero que ela se prolongue para todas as mulheres que são dignas mães. E muitas delas são dignas mães sem ter filhos, porque cuidam de outras pessoas como uma verdadeira mãe cuidaria. E que elas possam servir de exemplo para outras pessoas, seguindo sempre o exemplo maior de Maria. Ela chegou a esse patamar, foi dada essa oportunidade. Nós, dentro da doutrina espírita, precisamos entender isso, porque ela tinha méritos. Ela tinha capacidade para isso. Mas ela também tinha o livre-arbítrio para dizer, eu não quero. E graças a Deus para nós, nem ela nem José falaram isso. E hoje nós estamos aqui também por eles. Que tenhamos todos muita paz, que sejamos sempre muito felizes, sabendo que nós temos uma protetora maravilhosa, uma mãe, uma companheira, uma amiga, alguém que está disposto a passar por todos os sofrimentos que ela passou quando teve Jesus, se nós tivermos que passar por isso, porque ela sempre vai dizer o sim, ela sempre vai dizer, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Muito obrigado e fiquem em paz, tá?